Sejam muito bem-vindas ao Pod Minas, um podcast, um bate-papo entre mineiras. E agora eu posso falar que estamos literalmente numa mesa de uai. Nossa convidada mais que especial, não vou tirar o doutora dela, embora ela tenha me dito que a gente não precisa de formalidades. Doutora Dani Camargo, seja muito bem-vinda. Dani, olha a nossa parceirinha, nossa Ana Dávila, amiga, olha quem tá com a gente. É uma honra, Dani, ter você aqui comigo, com a gente no Pod Minas, porque a gente aqui somos Minas mesmo. E, assim, eu conheço a Dani faz muitos anos. Era um projeto de médico, um rascunho. Olha. Eu não chamo realmente a Dani de doutora, porque a nossa intimidade, assim, a gente enaltece ela tanto, todo tempo, porque ela é tão maravilhosa. Mas o doutor, ela sempre deixa a gente mais leve. Sim. Ela fala assim, Ana, relaxa. E não só a doutora, né, amiga? Ela é doutora, ela com é especializações. Temos aqui uma cirurgiã plástica, também especializada em cranofacial. Doutora Dani, a palavra é sua. Por favor, seja bem-vinda à nossa roda. Se apresente, uai. Uai, só. A gente vai trazer pão de queijo aqui pra gente. Tá faltando pão de queijo. Pão de queijo, A próxima. Não tá valendo esse, gente. Dizem que se numa roda de mineiro você jogar um queijo pra cima, dá briga, né? Queria ter Aqui, a gente já dá preferência, porque afinal você está grávida. Então a preferência seria sua. Então, Adorei. Eu ia nem ter briga Primeiro privilégio de grávida. Gente. É ficar com queijo, uai. Ficar com queijo. Então, primeiro, muito obrigada pelo convite. Eu gosto muito de vocês, as duas. Conheço a Aninha há mais tempo, a Cá agora mais recente. Admiro demais as duas, como pessoa, como profissional, enfim. Já falei isso pra vocês, tô falando aqui ao vivo. São duas pessoas maravilhosas. Imagina. E só uma breve introdução, porque eu já até falei pra vocês, não sou muito de ficar, você tem que título, não sei o quê, porque eu acho que o final, as atitudes que você tem e o que você faz como profissional vale muito mais do que 200 mil diplomas que você tem na parede, né? Sim. Mas, falando em formação, eu sou formada em medicina, fiz residência em cirurgia geral, em cirurgia plástica e depois ainda fiz em crânio e face. Uau. Então, eu trabalho com toda a parte estética de cirurgia plástica e reconstrutora. Essa parte que eu me aprofundei em crânio-facial foi justamente porque eu tenho uma paixão, assim, a Aninha sabe, Nossa. desde antes de entrar na faculdade de arquivia. Gosto muito de reconstrução infantil, de qualquer tipo de acidente, adulto também. E eu digo que essa parte reconstrutora é algo que preenche o meu coração. Olha. Trabalho no SUS com isso. E a estética preenche o meu bolso e paga os meus boletos, entendeu? Sim, mas que bom que você se divide e se realiza. Sim. Agora conta pra gente, Dani, essa sua caminhada, porque são decisões muito importantes. Desde a medicina, que eu sei que você tem uma herança familiar aí por esse universo, mas as suas especializações, elas são decisões muito importantes, são cruciais, vão definir toda a sua carreira e seu estilo de vida, enfim. Conta um pouquinho pra gente como terminamos em todas essas decisões. Só pra embasar quem tá assistindo, ouvindo, eu venho de uma família de médicos, meus pais são médicos, né? A Aninha conhece minha mãe, ginecologista, obstetra, meu pai cardiologista, meu irmão agora acabou de se formar, vai caminhar pela cardiologia. Então, tem médico para todos os gostos ali. Entendi. Só que eu fui mais pro ramo da cirurgia, né? E desde quando eu me conheço por gente, eu sempre admirei muito a profissão dos meus pais, sempre acompanhei de perto. Então, eu nunca me vi em outra profissão. Olha. Por viver isso, talvez, muito cedo, né? Meus pais tinham um hospital em Minas e lá não tinha tanto costume, assim, de ficar tanto tempo com babá. Então, a gente via tudo desde muito cedo. A gente ia pro trabalho, a Aninha acompanhava o pai e eu ficava embaixo da máquina de costura da minha mãe e Dani aos hospitais. É isso. Desde cedo, já sou contaminada desde muito cedo, por isso que eu não ligo. A imunidade tá ali preparadíssima. E uma coisa que eu sempre lembro que meus pais me falam é que medicina não é uma escolha profissional. Medicina é uma escolha de vida. Sim. Quando você opta por ser médico, eu sei que existem profissionais, tá? Mas quando você opta por ser médico, você opta se doar. Sim. Muito mais do que fazer pra você. E você tem que estar muito ok com isso. É uma entrega, né? Isso. E Dani, Nos te de interrompendo férias, 2 claro, minutos. Lógico. 1 minuto. Menos que isso, amiga. Menos. Não, já foi 5. Não, foi 5, gente. Que conta é essa? Gente, Dani, realmente, eu quero interromper você para isso que você falou.
dessa entrega, de se doar, de servir. Não existe uma pessoa que consegue fazer isso com uma maestria gigante. Assim, Dani, ela, assim, pode ser 2 da manhã. Eu não sei como que ela faz, como ela sente isso. Se ela sente que a gente está em algum apuro, não sei como ela que isso tira acontece. Eu acho que isso entrou realmente na alma, no espírito. Ela incorporou, é uma coisa divina. Porque se ela manda uma mensagem, Dani, estou em apuros de algum movimento, Dani, ela é aquela aparece pessoa... ali, plim. Plim, ela simplesmente faz assim, acho que Deus faz assim, ô amor, Acorda. acorda, tem gente precisando Seu chamado tá aqui, ó, Seu vem chamado cá. tá aqui. E é muito nítido isso na vida dela. E agora eu vou fazer os seus 2 minutos virarem 10. Por quê? Porque a minha área é completamente diferente, né? Você tá falando aí de anos que você convive e conhece a Dani, mas o seu poder de ajudar, a sua generosidade, assim, o seu talento com a comunicação. Porque eu com a Docilaço e agora com a Ovoai, você sempre foi cliente. Uma das coisas que eu preciso registrar. A Dani, gente, ela tem um poder de influência. Por mais que você não se intitule, enfim, não seja, né, o seu carro-chefe, mas você naturalmente é uma influenciadora porque você influencia as pessoas, desde de ponto de vista até o que vão consumir. E na Docilaço, você é sempre muito generosa, consumindo, comprando, sendo muito justa e divulgando. E quando uma pessoa ela é generosa em todas as áreas da vida dela. Então, não é que você é assim na medicina. E eu penso que o contrário também seja assim. Um médico, né, por mais que você tenha sido criada com esses valores, se ele não é generoso no pouco, infelizmente, ele não vai conseguir ser generoso no muito. E eu penso que isso seja uma coisa que te dê base para tudo, né? Sim. Porque muitas vezes eu também te agradeci das inúmeras vezes que você propagou e os elogios e tal. Eu sou super fã. E é muito lindo isso. Quando nos bastidores a pessoa é o mesmo que ela consegue ser nas redes sociais, no convívio familiar e assim vai. Continuemos agora. Continua, porque ela é real. Ela é de verdade. Real, porque às vezes as pessoas, como você falou assim, o ato de servir e tudo mais, às vezes as pessoas vêm na internet e falam assim, mas não, gente, ela é real. De biscoitos à medicina. A cabelo, gente, o biscoito, o ovo, eu acho que eu tô no top 3 pedidos. Tá mesmo, é verdade. Tem semana que eu peço você vai ganhar um quadrinho dias. na firma, melhor cliente. Ai, que lindo. Mas vamos lá, querida. Então, você estava falando sobre a sua formação, assim, né? Seus princípios. Isso que meus pais me falaram vai ser uma escolha de vida e você tá ciente disso, porque meus pais também sempre se doaram muito. E como era uma cidade muito pequena, não tinha muita opção de encaminha pra fulano, encaminha pra tal hospital, encaminha pra não sei quem. Era ali. Porque era ali, tinha que resolver. Tá. Ou era aquilo, muitas vezes o paciente ia falecer, era muito grave, então eles resolviam muito além do que até a especialidade deles. Sim. E assim, podiam estar cansados, podiam muitas vezes não receber do paciente, mas eles sempre estavam tão felizes, tão realizados, que eu falei, gente, eu preciso fazer isso também. Deve ser muito legal o que estão fazendo. Isso. Eles eram sua inspiração, assim, né? Super, até hoje. Que Ele lindo. conhece. São demais. E eles sempre gostaram muito. Sempre. Então, aquilo me guiou muito pela minha escolha. E aí, dentro da medicina, o que sempre me chamou a atenção foi cirurgia. Eu sou uma pessoa da faca. A faca na caveira. Sou delicadinha, mas eu adoro uma faca. Não, mas dá pra perceber. Ninguém corre com uma barriguinha naquela potência, se não é faca na caveira. Então, a minha escolha de profissão e de vida foi guiada por isso. Eu tinha noção desde muito cedo da entrega, de como seria. E graças a Deus, eu digo até entrando no assunto de fé que a gente comentou antes, eu acredito muito em propósitos. Sim. E quando a gente se encontra naquilo que a gente veio fazer, independente da profissão, eu acho que as coisas fluem de uma forma que parece que, assim, óbvio que né, a gente tem que ralar, se integrar, fazer tudo, entregar, desculpa. Fazer tudo, mas parece que você consegue caminhar. Sim. Às vezes, parece que você tá numa escolha que você fica patinando. É mais você forte fala, que você, por né, que Dani? que não tá acontecendo? Exatamente. Então, me perguntam muito... Perdão, balancei o microfone. Me perguntam muito, da onde você tirou craniofacial? Que negócio específico. Eu entrei na faculdade falando, eu vou fazer craniofacial. Aí os alunos mais novos, né, todo mundo muito novinho. Nossa, mas como você sabe? De onde você tirou isso? Já chegou sabendo, né? O que você queria. Ficou doida? Você sonhou com isso? Gente, eu não sabia explicar por quê. Eu brinco com a minha mãe e falo, mãe, veio antes de mim. Esse negócio nasceu comigo. Só sei que foi assim, Chico. Sempre gostei. E aí que eu fui acompanhando mais outras pessoas que faziam. Enfim, a minha escola profissional foi guiada por isso. E eu sou extremamente realizada. Sou muito feliz.
Que coisa louca. Dá pra ver no seu olhar. Dá pra ver. E é por isso dá pra ver nos seus olhos. Ele brilha, feliz. né? Ele brilha quando você fala da inspiração que foram seus pais pra sua vida. Ele brilha quando você fala dessa formação, né? Dessa especialização. E poder ajudar com isso é muito bom. Sim. Vai Eu ser acho muito que bom. você melhorar a vida do outro, e no seu caso tem a ver com salvar a vida do outro. Então, eu penso que essa história do crânio seja algo muito profundo, Sim. né? Agora, vamos um outro contraponto. Estamos falando de estética, belezas, comparações, padrões de belezas, intervenções. Como é que você lida com isso no consultório? Como chegam as clientes para você, pacientes? Esse é um assunto extremamente pertinente e importante por vários motivos. E o principal deles, só para embasar antes da gente começar a falar, talvez por eu ter esse contato tão grande com reconstrução, eu vejo muito casos que realmente precisam de intervenção. E eu consigo ver nitidamente uma pessoa que é perfeita. Ela só tem proporções diferentes por Entendi. genética, por vivência, enfim, Constituição, estímulos de vida. E aquilo se torna algo que ela não se aceita por comparação. Não que antigamente não existia comparação, mas hoje o acesso à informação é muito mais fácil, muito maior. Você pega no Instagram, todo mundo tem um aplicativo que muda a foto, muda tudo. E as pessoas começam a se comparar, fora que, vocês sabem, óbvio, mas a câmera da frente de qualquer celular, ela te distorce. Sim. Por conta da angulação da lente, né? Tem toda uma explicação sobre isso. Então, assim, muitas vezes a pessoa vê aquilo, se vê no filtro, que tem 200 milhões de filtro. Sim. E aí, se vê sem, ela começa a perder o parâmetro do que seria normal. Qual a verdadeira imagem, Exatamente. Né? E aí começa uma comparação que entra no doentio. Então, entrando nisso, respondendo a sua pergunta, eu acho que os pacientes basicamente são dois tipos. Bem raso, tá? Primeiro, aquele que realmente sabe onde ele está inserido, sabe o risco que tem de ficar se comparando. Tá consciente, e aí, né? Super consciente, daí vem com uma queixa pertinente, tá com peso ok. Você sabe que é um paciente que vai se cuidar bem, porque ele já se preparou para chegar até você. Tem todo um bom senso envolvido, né? E graças a Deus, talvez pela ideia que eu passo, pelas coisas que eu falo no Instagram, essa é a maior parte do perfil que me procura hoje. É porque já tem a ver com conteúdo humanizado, real, né? E a outra metade é a metade que muitas vezes tem um problema de autoaceitação. E autoaceitação também de não enxergar a imagem como ela realmente é. Uma distorção da própria imagem. Isso tem a ver com questões emocionais? Total. Emocionais, muitas vezes... emocionais que eu digo, que eu quero abranger, também, familiares, algum ciclo bagagem, da vida isso, que tá acontecendo. Alguém em algum momento fez algum comentário que aquela pessoa engoliu, mas na verdade, sabe aquela coisa fica martelando? Algum xingamento, alguma coisa boba. Hoje a Aninha comentou uma coisa muito interessante. Eu queria que você dividisse com a Dani, com a gente. Foi, lembra que eu fiquei, assim, depois da minha separação, você fica um pouco vulnerável com algumas coisas. E aí eu falei assim, Dani, penso que eu quero fazer meu nariz. Aí Dani olhou, e Dani olha. E Dani, gente, ela é muito sincera. Ela fala assim, mas Aninha, é isso mesmo? Ela percebe, sem certeza. Te deu um tempinho pra você pensar? Dá pra fazer, dá muito pra fazer. A gente mexe em detalhes. Mas, Ana, é detalhes, assim. E aquele momento passou da minha vida. Eu fui pensando nos detalhes da Dani. Quando eu olhei num outro ângulo da vida, no outro momento, eu falei assim... Uai, penso que o detalhe que a Dani falou não vale a pena mexer não, porque é detalhe, é um ciclo da vida, né? E você, além de entender todo esse contexto de cirurgia e de tudo mais, entender o momento também. Eu não sei se porque a gente é muito próxima e isso também facilitou, mas o momento da nossa vida condiz muito com a nossa autoconfiança, de que se a gente mexer em algum detalhe, isso vai mudar aquele ciclo, isso vai mudar alguma coisa. E às vezes o nariz não era o que eu estava precisando no momento. Aquele detalhe não ia mexer muito na minha vida. Forma. Isso, um outro acolhimento eu li uma vez em algum texto na internet que falava assim que o cirurgião plástico, ele nada mais é do que o psiquiatra com bisturi. E que a gente tinha que tomar muito cuidado com isso.
Uau, Porque isso é na maior forte. parte das vezes o paciente ele chega totalmente vulnerável e você tem que descobrir por trás daquilo que ele está te pedindo, óbvio, A real de queixa o daquilo, que precisa, né? o que não precisa, do porquê que ele tá ali. Então eu sempre cavuco pra saber por que você quer fazer. Ah, não, eu tô com dificuldade de enxergar, tô não sei o que, tudo bem, funcional, quanto isso não tô interfere respirando bem, é. tô roncando muito, tudo bem. Vamos fazer, vamos enfrentar isso junto. Sim. Agora, quando começa, porque eu tô mexendo feio, eu separei, ou alguém me falou que eu tô gorda, aí eu falo, não, vamos mudar isso aí, vamos treinar comigo. Isso. Leva o povo pra sabe treinar que comigo. eu vejo. E sabe uma coisa vai. também que, pelo menos pra mim, funciona muito bem? Eu sou Vai todo vaidosa. mundo ficar olhando pro meu nariz agora, gente. Gente, Deixa eu dar um dela. zoom aqui na câmera. Não é que ele seja perfeito. A Dani falou assim, É proporcional. Que ele Sim. Então, é sobre isso que eu ia falar Totalmente. agora. Sobre, eu sou uma pessoa vaidosa, no sentido de, eu sempre busco estar no meu melhor. E eu amamentei 2 filhos, ou seja, minha filha que vai fazer 17 anos e o Luca que tá com 7. Então, a minha mama já não é nova. O fato de ter amamentado, gente, eu não quero... É assim, eu não preciso nem descrever muito. Mas assim, e eu sou branquinha. A minha pele é flácida, existe ali, né, uma lei da gravidade, enfim. E aí, meu marido me presenteou. Ele falou, não, eu vou te dar o silicone e tal. Você coloca o silicone e tal. E ele nunca quis, porque ele tece elogios com o que temos. E ele me presenteou e tal. Nós fomos a uma cirurgiã, fiz a consulta, amei a consulta e tal. Ela falou, olha, realmente você tem prescrição, enfim, tem indicação e tal. E aí, sempre quando eu olho a minha mama, precisa, faria uma diferença? Sim, eu acho que me deixaria com uma postura melhor, um colo mais bonito e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu amo lembrar que eu amamentei 2. E é impressionante porque o meu desconforto estético, ele não é maior do que a minha lembrança. Exato. Existe não que todas precisem amamentar para sentir esse orgulho de prover o alimento. Sim. Mas no meu caso, era uma coisa que eu queria. E uma coisa que eu vivi e que me traz lembranças, inclusive, de superações incríveis na amamentação. Pode ser que um dia eu faça. Eu acho que com o envelhecimento e tudo, a gente busca recursos de rejuvenescimento e talvez a mama seja uma delas. Sim, é super indicado. Mas eu penso que a gente também lidar com desconforto seja saudável. É uma ruguinha que tá ali que você não queria que tivesse, mas você deixa ela ali. Um nariz que não é esteticamente o perfeito, mas tá em harmonia porque você fica bem com ele do jeito que ele tá e assim vai. E aí, como que você consegue... diante, às vezes, de uma autoestima e de uma autoconfiança que está destruída, até que ponto, até comercialmente para você, porque é uma cirurgia que está ali na tua mão. Sim. Como negar isso? Eu falo uma coisa para todo mundo, que dinheiro nenhum no mundo paga a minha cabeça tranquila no travesseiro à noite. Então, dinheiro nenhum vale eu ultrapassar os princípios que eu aprendi. Principalmente por eu ter convivido tanto com reconstrução. Eu vejo muita complicação de procedimentos que são banalizados hoje. E muitas vezes vem para mim para tentar voltar ao que era antes. E muitas vezes não dá mais, porque já virou algo de sequela. Sim. Então, eu tento mostrar isso pro paciente. Eu converso muito. Quem já passou em consulta comigo, que eu já tentei convencer de não fazer algo, nossa, sabe o quanto eu converso. Entendi. E eu sou muito ética no sentido de, ai, Dani, você não mostra antes e depois? Não, pra ninguém. Porque cada corpo é diferente, cada estrutura é diferente, as expectativas são diferentes, e o limite que a gente consegue chegar em cada isso vai influenciar na decisão do outro, se a pessoa já se compara com a foto do Instagram, por que eu vou pôr uma outra pessoa que tem uma estrutura diferente na frente dela? Vai criar mais confusão ainda. Então, na conversa. E é o que eu acho que hoje o que a gente tem de mais valioso pra gente doar pra alguém é o tempo. Então, eu considero a consulta um tempo de qualidade. E eu explico tudo. Eu converso tudo e eu brinco, olha, não se assuste, eu sou terrorista. Pode acontecer tal complicação. Você quer ver uma foto? Você fala todas feia? As consequências. Todas. Eu pego as fotos bem feias do Google de complicação e falo, pode acontecer isso? Pode acontecer isso? Pode acontecer isso? Advogado do diabo. Não, mas a pessoa tem que ver. Se acontecer isso, o que vai rolar? Você vai me ligar? Você vai me avisar? Na hora. Você não vai ficar em casa achando que tá normal. Você vai me avisar? Porque quando, mesmo complicando, se eu tiver tempo de ter uma atitude rápida, eu consigo resolver aquela complicação. Exatamente. Ou pelo menos minimizar aquilo. Sim. Então, a conversa. Eu acho que a conversa é uma resposta para tudo. Não só médica. Sim, qualquer área, Eu acho que o ser humano tá carente de conversa. Eu não digo tanto de, nossa, atenção, vamos dar atenção. Conversa. Porque hoje as coisas são tão corridas que aí, às vezes, você marca uma consulta de
20, 30 minutos. É impossível você falar de um negócio tão complexo. Por isso que banalizaram a cirurgia. Igual postam hoje, é como se a pessoa fosse no shopping comprar uma roupa. As pessoas nem conversam. Ela mostra antes e depois e fala pra médica, eu quero isso. Então tá bom. E a pessoa, às vezes, faz um estardalhaço. Eu tava até dando risada esses dias com uma pessoa muito querida, que é um amigo cirurgião, que a gente sempre brinca, né? Fala, nossa, o pessoal criou um parque de diversões, como se fosse a Disney. Você chega, você ganha um roupão, você ganha um chinelo cheio de plumas brilhantes, a pessoa te recebe, faz uma massagem. Você pode morrer na cirurgia. Você tem noção que você pode morrer na anestesia e nem começar a cirurgia? E você é jovem? Não, só eu já não vou pôr silicone. Só aqui nessa parte aqui que ela fala. Não é nem isso. Você tem que, assim, existe risco. Você tem que falar. Não é ficar floreando, botando perfume nas coisas que tem que ser vistas de uma forma. E o mais importante ninguém fala, né? O mais importante tem que ser algo conversado, né? Eu já vi gente muito frustrada por... Nossa, mas... Tive uma expectativa diferente. Eles não me avisaram, eles não falaram. Porque se eu tivesse consciência disso, eu teria ido para um caminho que... talvez não tivesse feito, talvez tivesse emagrecido não, antes. E assim, talvez ele tinha me falado uma opção antes. Mas se ele tivesse me falado que a opção 2 seria tão cruel, eu teria feito a opção... Então, é uma questão de diálogo, né? Sim. De conversar de verdade. Eu evito ao máximo agendar cirurgias próximas, por exemplo, a pessoa chegar hoje. Eu quero operar semana que vem. Putz, não tem horário. Eu posso estar com a agenda. Vou contar agora, vocês vão saber. Eu posso contar com a agenda vazia. Mas é uma estratégia mesmo, né? É uma estratégia. Pra pessoa pensar. Ixi, vai pensar, vai esperar o orçamento. Porque enquanto isso, ela vai mastigar o que eu falei. Entendi. Porque que senão já é muita ela informação, só engole né? as outras. Nosso cérebro é muito inteligente. O ser humano é muito inteligente. A maioria só não sabe usar. E aí, ele ouve uma coisa que ele não quer, ele esconde pra ver se outra pessoa vai falar o que ele queria ouvir. Sim. Entendeu? Entendi. E como muitas vezes o que eu falo é algo mais chocante, mais direto, a pessoa tenta ignorar. Mais não, real, eu vou fazer. né? Então eu espero. A hora que a pessoa estiver surtando assim, e aí, não vai. Aí tudo bem. Aí você tá aí certa, de fato, tá. A pessoa tá pronta. Então vamos. E parece que isso ela tá distanciando pacientes e pessoas de... Não. É uma seleção você natural. adquire muito mais confiança, porque ela tá fazendo consciente. E ela tá deixando a outra pessoa... Porque consciente ela já é. Fica mais ela segura tá também. deixando a outra pessoa Sim, tão consciente. No meio do quanto caminho, ela. eu mando mensagem. E aí, você tá com alguma dúvida? Eu falo, se você viu uma foto na internet, me manda. Vamos desmistificar a foto juntas. Tira uma foto de uma mama, uma pessoa de biquíni na internet. Não é só uma consulta, é uma consultoria. Aqui? Além de por isso que consulta, precisa né? de tempo de qualidade. Sim. E respondendo o que você falou, entendeu? Por mais que isso me traga dinheiro, o meu trabalho também não pode ultrapassar os meus princípios. Sim. Senão questões eu viro, éticas, né? Senão eu viro uma picareta, né? Sim. Que eu não estudei tanto tempo pra isso. Eu não me doei tanto tempo pra isso. E por falar em tempo, vamos agora mudar de pato pra ganso. Porque mineiro é assim. Porque mineiro, você não muda o pato pro ganso, ele não é mineiro, não é goiano, mineiro gente. Sem pato, se deixar a gente aqui, a gente fica 3 dias. A gente atropela, gente, nós nos tornamos, eu sempre brinquei com isso, né? As minhas tias, elas começavam 10 assuntos, não finalizavam nenhum. Hoje a gente tá finalizando pelo menos. Amiga nossa tá bonita. É concentrada, né? Tá bonitinha. Concentrada, Tá tudo bonitinho. Vamos falar sobre espera, sobre tempo. Vamos falar sobre o seu momento. Há 3 anos atrás, você imaginaria, ou passou pela sua cabeça, que você estivesse vivendo hoje o que você está vivendo? Não, 3 anos ainda da pandemia? Não, né? A gente então, tava na pandemia. Tava na pandemia, estávamos saindo dela ali. Ainda mais, e olha que assim, eu sou tauriníssima, né? Tá. Ou seja, eu amo ter o controle sobre o que vai acontecer no meu tempo. Então, coisas que saem assim, tipo gestação. Que tipo gestação. Nossa, me dá aquela pirada, porque eu gosto muito de ser uma pessoa estratégica. Programada. Eu não gosto muito das coisas que saiam do horário. Eu tenho uma agenda, eu sou bem corretinha. Sou bem cirurgiã, sabe? Antes, cirúrgica. Então, eu não imaginava que eu teria tido essa evolução que eu tive profissionalmente, de, enfim, exposição, reconhecimento, coisas que eu alcancei nesse tempo. Sou extremamente grata. Eu acho que tudo é reflexo do quanto a gente se dedica. Sim. Tá? Mas, ao mesmo tempo... O de repente leva muito tempo para ser construído, exato, né? Isso. Às vezes a pessoa me conhece agora e fala... E ela te influencia nessa dedicação, viu? Sim, porque Dani foi uma das principais influenciadoras na minha vida para começar o Instagram. Lá nem existia Instagram. Eu abri e coloquei 2 fotos feia. Amiga, aí ela falou assim, mas Ana, posta todo dia. Eu falava,
falo assim, uai, gente, Que preguiça, Ana, né? persistência, Ana. Ixi, a gente fez conteúdo bem no Lembra, comecinho, e ela é tão dedicada que com a dedicação dela, ela influencia você Outras ficar pessoas dedicada. dedicadas, tem que colar na Isso, Dani. tem que colar na Gente, Dani. cola na Dani, Gente, gente. pode ser que agora o Pedrinho vira, não tem tempo de te Não dar tem tanta atenção. tanto, Aí não, a vai gente dá igual, um jeito, a gente tira o polvo. A gente Então, é meio mas polvo. antes de Pedrinho veio o Alê. Eu Veio o Alê. adoro a história do Alê. Gente, é que eu sou fã do Alê. Teve um dia que ele fez um pedido lá no WhatsApp da Doce Laço, né, e tudo. E aí a minha vendedora me mandou. Falou, esse cliente Nossa, aqui e que tal. que essa Aí, pessoa não, aí eu pediu? cliquei na fotinho pra ficar vendo, não vi. Eu falei, pessoa discreta. Adoro pessoas discretas com fotos cool, assim, nas redes sociais. Fui descobrir, era o marido de Dani. E aí eu já pensei, marido que pede doce laço é marido bom. Então, nos conte Com certeza. agora a história do Alê, que ficou focado na conquista. A história do Alê foi muito engraçada. Aliás, nossa história, né? Aham. Eu estava solteira, já tinha uns 4 anos por aí. Super feliz. Sem né? pretensão de sair da condição de solteira. Gente, eu sou uma pessoa assim, que se eu tô numa situação, eu vou aproveitar aquela situação. Aham. Então, eu tava feliz, já tinha me resolvido, tava ótima. Eu amo, assim, ter muito tempo pra fazer as minhas coisas, então não tinha que dar Entendi. satisfação pra ninguém. Sim, Podia sair, minhas sim. amigas. Aham. Ixi, tava ótima, super feliz. E aí, tem uma pessoa muito querida nesse caminho, que é a Fabiola. Vocês conhecem a Fabiola? Se você me falou dela aquele dia, eu Maquiadora já maravilhosa. isso, eu preciso conhecê-la. E eu fiz vários trabalhos de modelo, que é uma outra Peraí, deixa eu fachada organizar da aqui, minha ó. profissão. Médica, influenciadora, modelo. O que que tá acontecendo, gente? Vai acabar falei os que a gente dedos. é meio povo, Não, eu não sei, né? não vai ter tempo. Gente. Esposa e agora mãe. A gente Não, vai também dar não um pode ser jeito em ridícula. tudo. E Não, mãe de cachorro também. E não é só uma especialização não, tá, querida? Ela esfrega 3 na sua cara. Não só falo mais nada. E a Fabiola, uma pessoa muito querida, estava comigo em um dos shootings que ela estava fazendo. E eu deixei o celular com ela, né? Falei, Fá, vou fazer um backstage. Ela é muito fofa. E antes disso, ela já sabia que eu estava solteira, enfim. E ela já tinha conversado comigo. Ai, Dani, tem um amigo meu que tá solteiro. Tá. Ele não te conhecia. Não, nunca tinha ouvido falar. Perdendo tempo na vida. Adoro. E aí eu falei, quando ela falou disso comigo há um tempo atrás, antes desse shooting em questão, eu falei, não, Fabi, eu tô ótima, não quero ninguém não, sem rosco, tô feliz solteira. Não mexe comigo. Ai, me deixa quieta aqui que eu tô ótima. Não quero nem saber quem é. Ela, não, você tem que ver, ele é uma pessoa muito legal e não sei o que. Eu falei, Fabiola, eu falei, tá bom, deixa eu ver. Gente, pensar Aí ela alimentícia abriu- pra Fabiola o resto da vida, viu, Alê? Aí ela abriu no Instagram dela lá, a gente tava na casa dela, ela tava fazendo uma maquiagem. Aí ela falou assim, aí eu vi na hora que ele não morava no Brasil. Eu falei, Fabiola, homem já é enrosco. Desculpa, Lê. Distante, gente. E aí, Desculpa, morando em outro é. país, pelo amor de Deus, eu falei, Fabiola, você ficou Não, louca. gente. Eu falei, eu tô De feliz onde que ela tirou que aqui. ia dar certo, gente? Falei, não quero não. Nem quero falar nesse assunto, esquece. Não falei mais, morreu. E aí passou um tempo, veio esse shooting aí, que ela foi com o meu celular no backstage. Aí a Fabiola, sem vergonha, foi lá e adicionou ele no meu Instagram. Focadíssima. Total! Focada no nível. E aí eu falei, meu Deus, Fabiola, ele vai ficar achando que eu quero. E eu não quero. Que eu fiz. E aí ela disse que ao mesmo tempo conversou com ele, porque ele me contou depois. Ai, quero te apresentar uma amiga. Audaciosa. Total! Aí eu falei, o que eu vou fazer? Eu não vou responder, né? Não vou conversar, porque senão vai Eu achar não que eu vou tô responder, muito. Não vou. Ignora Nossa, a lógico. gente ficou nessa de um curte a foto, aí ninguém responde, assim, praticamente um ano. 2 sons. Praticamente um ano, ninguém falou nada. Aí eu falei, larga lá. Até que começou essa história, isso foi pré-pandemia, logo no começo. Aí começou... E ele morando nos Estados Unidos. Morando nos Estados Unidos. Aí começou a história de depredação de Nova York, não sei o quê. Aí eu acho que ele foi esperto, percebeu que eu gostava de Nova York. Ele falou assim, eu vou falar de Nova York com ela. Ai, gente. E aí ele começou a me chamar, mandar Gente, uns homem é links. muito Eu bom, falei, né? "Você não acredita." Quando é bom, é bom. Todas as histórias Amiga, de quando começo. é bom, é bom. É sempre assim. Total. Eles vão no assunto que você gosta. Ô, gente, é o seguinte, se você tá ouvindo esse podcast e você quer que a pessoa, o seu crush, tenha a sacada, investigue. Não, e outra coisa, mande esse podcast pra pessoa se tocar. Que existem formas de se abordar ela as sempre coisas. vai gostar Total. o que ela gosta. Isso. Né? Pega a isca, Total, gente. sim. Tá, e e aí? aí ele começou a conversar, eu falei, putz, agora eu vou ter que conversar, né? O assunto era legal. Aí conversa, a gente veio conversando, a gente ficou meses conversando. Ele chegou a vir pro Brasil e a gente não se encontrou, daquela fugida minha também de não falar, e ele também não falou direito Não que foi hora tanto, que ele entendi. tava falando. Não ficou muito claro. Não. Pessoas Aí, misteriosas. ficou cada um pro seu lado, todo mundo feliz, beleza. Ele voltou. Aí, dali
tinha um pouco mais de 1 ano, que a gente já tinha começado a se falar. Isso que a gente tinha ficado meses já Sem contato. sem contato. Aí ele me encontrou no Starbucks, que eu tava lá. Gente, tá. Starbucks Tinha patrocina ficado um ela, porque ela tá com um chá Gente, gigante aqui. Patrocina nós. Nós tudo. Tinha Nós ficado tudo. uma coisa meio... Vai encontrar? Não vai encontrar? Tá. Foi meio de surpresa. E aí a gente se encontrou lá, a gente saiu depois daquilo e a gente nunca mais se largou. E aí a gente foi saindo, ele voltou pros Estados Unidos. Tá. Ficou um tempo, voltou de novo pro Brasil. E aí eu, né, taurina que Ah. sou, falei, e aí? Gosto Qual do é aí, a que aí você Estabilidade, taurina perguntou. estável. Lógico, eu falei, qual é que é? Você vai ficar indo e vindo a hora que você quer. Porque ele mal avisava a hora que ele vinha, porque dependia muito do trabalho dele, né? Tá. Eu falei assim, aí... E o trabalho dele pode ser remoto. Pode. Ah. Eu falei, a partir de agora, a gente tem que decidir. Ou você tem alguma resposta de você vir pro Brasil, porque eu não vou. Eu jamais mudaria dependendo financeiramente de alguém. Entendi. Sim. Acho que eu fui muito bem criada e educada por isso. Então, naquele momento eu não iria. Eu não posso ser médica lá, né? Eu teria Tá. que fazer residência. Sim, Gente, só de sim. pensar em fazer 3 residências, eu Não, já faleci. deu. Já fez Já 3, Já deu. tô enterrada Já ali, deu. vou não. Aham. Então, Não, e o fato do trabalho dele ser remoto, a Total. possibilidade de que, Era já que vai mais se fácil. locomover, que você seja você. E aí, o que foi bom foi que ele falou, não, eu já tava querendo voltar pro Brasil, nananã, meus pais E mesmo que você não tão tivesse, viu, envelhecendo. amiga? Já dá. Você viu que foi uma desculpa, né? E aí, ele se programou. Quando ele falou que tava querendo vir, eu falei, conversinha, né? Aham. Eu até fiz cara de conversinha. Gente, sabe o que eu tô lembrando? Quando eu era adolescente, eu tinha um namorado. E o meu Natal na minha família sempre foi muito animado. Tipo, todas as tias reunidas e tal, não sei o quê. E todas dormiam lá. Aí eu tinha um namorado. E aí a minha tia falou assim, ai, não vai embora não. Dorme aí, a família inteira tá reunida. Você dorme lá no quarto com os meninos e tal. Aí ele falou, ótimo, só vou em casa buscar o pijama e volto. Ou seja, igual a Lê, já tava pronto pra dormir, só Já. bastou o convite. Exatamente. Do meu namorado ir lá na casa dele buscar o pijama. Ela precisou uma Certeza. vez, amiga. Ele já Tipo tava assim, ele já tava voltando. pronto. Como se voltar dos Estados Unidos é 2 minutos Não, daqui ali. pra ali. E, tipo Entendeu? assim, Ele já tava vindo. ele já tava pronto. Ele já tava com a mala pronta. Esperando ela fazer o convite. Porque, gente, namoro à distância eu não gosto muito difícil. Ainda outro imagino, país. Sim. Não, e pessoas Nossa. maduras já, né? E assim, eu trabalho muito, minha rotina é muito corrida. Eu não tinha tempo pra ficar conversando na internet. Sim. Foi Ai, muito- E gasta muito Não, mais não dá energias, condição. né? E eu Não, não e ia a vida deixar de acontecendo, sair, né? Lógico. Sim. E aí, enfim, ele veio. A gente demorou aí mais uns 8 meses pra encontrar um lugar pra gente morar junto. Tá. E aí a gente mudou. Estamos Juntos, lindos, sim, casados. sim. E aí depois veio o Pedrinho. Depois dessa O Pedrinho história. veio depois de vocês Pedrinho veio entenderem depois. que A gente ficariam já juntos. Tava uns 5 meses já morando juntos. Tá. E aí a chegada de Pedrinho mudou o rumo, não mudou o rumo? Como é que tá aí? A gente já... É que assim, no papel a gente tá fazendo agora a união estável e tudo mais. Mas eu acredito que o casamento e a união venha antes na cabeça. E depois a gente formaliza essas coisas, né? Porque não adianta a gente formalizar se a gente não Isso. entendeu e não... Não quer, né? Exatamente. Então, ele sempre quis ser pai. Ele falava que ele queria, porque eu não queria muito ser mãe, não vou romantizar a situação. Sim. Eu já contei pra todo mundo no Instagram. Mas eu tinha uma vontade remota ali, guardada, Tá. desde que o pai fosse um bom pai. Uhum. Porque, pelo que a gente vê, muitas mães são muito sozinhas, são sobrecarregadas Sim. e tudo mais. Ainda mais com a sua profissão, né? Exatamente. E tanto Não, e a que criança o meu precisa de maior pai, medo, né? A criança precisa de pai. O meu Por mais maior que a medo mãe, era a inclusive, seja minha presente. profissão. Tá. Porque eu realmente trabalho muito. Lógico que dá pra gente remanejar algumas coisas, mas tem muita coisa que depende de mim, né? Uhum. E eu pensei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Sim. Com o que eu tanto amo, que é a minha profissão, Aham. que eu me dediquei tantos anos. Então, Sim. eu passei um tempo meio de brigas internas aí. Tá. Aham. Mas Natural, hoje já tá natural. tudo bem. E é o que eu te falei. Por mais que a gente, às vezes, se desespere com alguma situação, as coisas que são pra acontecer, eu acredito muito nisso. Sabe aquela Sim. frase de vó, que é tá guardado? Aham. Você pode sapatear. Daqui a Sim. pouco tá resolvido. Então, por que você sapateou? Você só Sim. ficou Só estressado. espera um pouquinho. Mas eu sapateei porque eu não acreditei, entendeu? Sim, sim. E aí, aos poucos, conforme os meses foram passando, eu continuei Já tá de quanto trabalhando, tempo, tudo. Dani? Eu tô com 28 semanas. Tá. Começando o 3º trimestre. 7º mês. Tá. Continuei treinando, fazendo tudo. Sim, a gente pleníssima. acompanha. Ela é plena, né? Dedicadíssima. E a profissão, assim, automaticamente, é impressionante. Tudo se encaixou. Olha. Uau.
se encaixou de uma forma que nem eu esperava. Por isso que parte da sua pergunta inicial, você imaginaria que você estaria 3 anos? Não. Muito menos nessa situação, que eu recebi convites maravilhosos, coisas muito legais, assim, até cientificamente falando, coisas que muitas vezes o público comum não sabe o valor daquilo. Entendi. Mas quem é da área sabe. Aquilo ali é tudo uma conquista. E Dani, entendeu? entre as mulheres hoje, entre o estilo de vida que a gente está levando e tudo mais, um filho modifica alguns detalhes, né? Tudo. Detalhes, não, amiga, até a vida mesmo. Depende muito da sua entrega. Para algumas mulheres, pode até ser que alguns detalhes, um assunto porque polêmico, isso, na verdade, mas depende de apoio, isso, o que você vai fazer, as opções e como que a você mãe vai ter. lida com aquilo, né? Sim. E assim, eu não gosto de fazer as coisas pela metade na minha vida. Eu nunca gostei. Então, sei lá, eu vou assumir uma coisa, eu vou assumir um trabalho, eu vou assumir um caso, uma cirurgia. Eu não quero fazer pela metade. Então, eu acho que o meu maior susto nisso de, quero controlar tudo e não quero fazer pela metade foi como eu vou encaixar um filho numa rotina tão corrida e tão desgastante como a minha. Sim, sim. E Que qual eu foi amo sua estar na conclusão nisso? Minha conclusão é que tudo se encaixa como tem que ser, né? É difícil explicar isso. E olha que eu sou toda comprovação científica e tudo mais, mas tem coisas que não adianta a gente brigar. Eu acho que a vida se encarrega. Sim, a gente precisa acreditar, ter tranquilidade, enfim. E aí entra a nossa fé. Exatamente, A fé que vai dar tudo com certeza. certo, a fé que Deus né, E seguindo, vai ajudar a família. eu acredito muito que a gente quer do bem, o bem também vem. Entendeu? Então a gente tem que emanar o que a gente quer pra gente. Sim, em tudo, profissional, pessoal. E com relação à fé, né? O fato de você estar construindo uma família, a gente entrou nesse campo, né? De crer que se o que nós queremos está de encontro com aquilo que Deus tem para nós, não vai dar errado. Sim, não vai dar. Que de alguma forma vai dar certo. Exatamente. Uma coisa é você querer algo tão antagônico, tão diferente, que vai tão contra aquilo que quem tem fé crê que é a premissa, né? Que é a família, que é o amor, que é você de fato se entregar. Porque a maternidade, gente, nada mais é do que uma entrega profunda, sem você ter o controle de si mesma. Você pode controlar, sim, o seu contexto. Existe um domínio ali que você organiza. A coisa não precisa ser bagunçada. Mas existe uma entrega que ela não é de você para você mesma. Ela é de você para um outro serzinho. E uma pessoa que sempre conquistou, que quis medicina, foi lá e fez, quis especializações, foi lá e fez, enfim. Para uma pessoa que tem o hábito de construir e controlar, o filho entra e ele dá uma quebrada nisso. Sim, então, com lidar com essa ausência do controle. Justamente isso. Uma pessoa tão controladora. Isso. E engraçado que eu sou assim comigo. As minhas coisas. Eu não sou a chata de ficar... igual sim. assim, por exemplo, uma opção minha que você sabe, né? Eu parei de comer carne. Mas eu não sou assim, você tá comendo carne, você tá matando bicho. Sim. Não, cada um faz o que quer. Sim. Mas dentro do meu meio, das minhas responsabilidades, das minhas escolhas, eu gosto de ter as coisas muito organizadas e muito certas. Então, acho que foi por isso. E ela é maravilhosa, então dá muito certo. Bonitinha! Faz dar, a gente vê um povo, uma mão pra cada lado, assim, e vai dando certo. E vai que vai. Ô, Dani, e agora? Quais são os planos? O que você quer daqui pra frente? Como é que tem sido os seus sonhos agora? Família, profissão, maternidade, a vida de solteira que foi embora, mesmo você curtindo aquele momento. Como é que tá a cabeça? Eu acho que o que me deixava feliz na vida de solteira é o fato de eu ter o controle de tudo, né? Óbvio. Seu tempo. E de eu ter mais tempo pra mim. Mas a partir do momento que a gente encontra uma pessoa que vale a pena dividir esse tempo, eu acho que isso é uma soma, não é uma subtração. Fica leve, você não perde, né? Exatamente. Você Então, ganha. então eu não acredito que eu tenha perdido a vida de solteira. Eu acredito que eu tenha ganhado um parceiro, um companheiro, que o Ale é muito legal. Em tudo, assim. Eu brinco que eu sou muito... ele é super parceiro, bom, né? Nossa, demais. Às vezes eu chego feliz em casa com... Ele não pode ter sangue, né? Aí eu falo, Ale, foi um negócio tão legal, não sei o quê. Eu tenho uma foto, ele fala, chega, ele tá até roxo, vendo o sangue, ele fala, pelo amor segurando de Deus, o vômito. Não posso ver isso aí. Mas é a pessoa que então, acredita assim, nos seus sonhos mas ele me vive, incentiva, né? não acha ruim, enfim. Eu vou agora apresentar num congresso fora do país, no fim do mundo, lá perto do Canadá, ele vai comigo, bonitinho. Isso é impagável. É parceria, então, né? Na verdade, eu acho que há tempo para todas as coisas, né? Sim. Existe tempo de plantar e de colher, existe o tempo de você esperar, existe o tempo de você ir atrás. E é muito interessante quando a gente vive os tempos, né? E cada tempo tem o seu propósito.
tendo a consciência deles e fazendo daquilo o seu propósito. Então, se agora você tem a sua família, já que você gosta de fazer com empenho, fazer dar certo. Sim, se você vai ser mãe, fazer essa maternidade dar certo e ser saudável. Sim. Né? E acho que assim a gente caminha. Esse é o Com caminho, certeza. né? E pensando nas metas, eu sempre gosto de dividir meta em curto e longo prazo. Porque a gente precisa saber para poder ter estratégia, né? Não existe jogar metas no céu, assim. Não. Se você não tem objetivo, você não... qualquer lugar basta, né? Exatamente, em tudo. Então, pensando em metas curto prazo, te respondendo, seria me organizar com tudo isso, nascimento, e a primeira fase, que é um pouco mais difícil, e profissionalmente. Metas longo prazo, quero continuar crescendo muito profissionalmente, principalmente nessa parte de reconstrução. Eu gosto muito. Eu até brinco assim, não que eu não gosto de estética, eu amo estética, mas é muito mais desafiador um exemplo. Sim. Você construir um nariz onde não existe nariz, do que você pegar o nariz perfeito. Vou mudar uns detalhes. Cita um caso, Dani, já eu tenho muita... Pra mim é muito intenso pessoas que precisam se reconstruir. A gente não tá falando só de um desconforto ou de uma insatisfação física. Existe algum caso que te marcou, que tenha, tipo... entrado na sua vida e que você percebeu a sua profissão não sendo como só uma profissão, mas como sendo um chamado mesmo, um dom que Deus te deu. Tá, vou dar um exemplo até, que assim, a gente convive com vários, assim, ainda mais a cirurgia geral, que é algo tão marcante pra gente, né? Sim. Mas pensando em algo mais recente, quando eu passei eu me formei em craniofacial em São Paulo, lá é um polo de referência, né, de casos. E um dos casos me chamou muita atenção, que foi uma criança vinda de uma cidade muito pequena, do interior do país, sem recurso nenhum. E o momento que aquela criança tinha recebido o diagnóstico de uma cranioestenose, que quando os espacinhos entre os ossos do crânio, eles fecham antes da hora. E aquilo para de crescer o osso e o cérebro continua crescendo, ou seja, aumenta a pressão lá dentro. E aquilo pode ter diversas repercussões. Cegueira... retardo cognitivo, causa dor, tudo. Só que aquela criança chegou pra gente já com sequelas de visão. Ela não enxergava mais. Foi aí que a família achou que tinha alguma coisa idade diferente. ele tinha? Porque pequenininho, acho que tinha uns 3 anos. Meu Deus. E aí, aquela cirurgia foi super programada, aquela coisa rápida. Isso não é diagnosticado em pré-natal em nenhum momento. É com o crescimento da criança. Ela pode já ter nascido com algum sinal de que aquilo vai fechar, mas a maior parte é acompanhando. Não é tão visível, né? Isso. Então... Só que assim, é o que eu sempre falo. A mãe sempre vai achar o filho lindo. Sim. Ele pode estar torto. Ela vai ser lindo. Então, quem tem que fazer o diagnóstico é quem convive com a criança ou o pediatra que está seguindo. Sim. Só que, muitas vezes, no interior do Brasil, não tem gente tão especializada nisso, entendeu? Enfim, aí aquela situação difícil, a família é muito simples, na maioria das vezes... E às vezes, quando é mais família mais simples, às vezes não tem tempo de ficar observando, né? Exatamente. Às vezes a criança fica muito tempo sozinha, porque as pessoas precisam trabalhar, então E aí, aquela cirurgia foi feita, eu fiz parte dela, toda uma equipe, e aí aquela criança acordou da anestesia enxergando. Ai, que lindo, né? Ai, qual foi a reação da criança? Ela ficou perdida, né? Porque não tava enxergando. E de repente estava enxergando, eu acho que isso é muito legal. Nossa, mudou a vida da pessoa. E a Ai, sua gente, eu também. soro, que eu não posso com essas coisas de amor, gente. Eu não... E a sua Sabe, vida porque também. é transformador. Uma coisa dessa, gente, porque uma vida, né, que você consegue mudar, não só naquele momento, mas você muda a história da pessoa. É o funcional, né? Não tem a ver com a pessoa enxergar, tem a ver com a pessoa passar a ter possibilidades que ela não teria. Lógico. Porque uma pessoa, nós sabemos das limitações e superações de algumas questões físicas ou fisiológicas. Mas você intervir naquilo é como se você fosse uma ferramenta e aí Deus te pega e vai lá, usa da maneira mais especial do mundo e transforma a vida de uma pessoa a ponto de mudar a história dela. Sim. Né? E isso vai Por além isso de que eu falo saúde, que essa né? parte de reconstrução, ela preenche o coraçãozinho. Nossa, mas é alta paga meus profundo. boletos, entendeu? É profundo, é profundo. E agora eu tô começando a fazer essa parte de malformação congênita na PUC. E eu quero muito crescer isso lá. Sim, E sim. você acho que vai conseguir. Não, depois desse testemunho igreja, gente, dá vontade de realmente... chorar. Não, dá vontade de pedir para que Deus, de fato, te use 100% do seu tempo nisso,
porque outras pessoas em estética também tão importantes quanto, né? Toda área é importante. Mas se você tem esse chamado, se seu coração arde, se a sua mente vibra, é porque existe algo além de uma profissão e de um sustento, né? Existe realmente um dom a ser exercitado. Então, para que a gente peça mesmo, para que Deus te leve para isso e te use e transforme vidas e mude histórias e que esse seja o alimento da sua alma, porque todo o resto vai ser acrescentado, assim como é prometido para nós, porque isso é o reino de Deus, você mudar a vida das pessoas. Sim. E todas as outras coisas ele acrescenta. Ele vai te acrescentar um bom casamento, ele vai te acrescentar paz na sua casa, seu filho crescendo saudável, porque enquanto você está cuidando da saúde de muitos, ele vai cuidar da saúde dos seus. Eu acredito nisso também. E isso é muito lindo, né? Queremos encerrar? Deixa pra gente, Dani, um pensamento, uma frase, alguma sugestão, ou alguma coisa que esteja aí no seu coração. Deixa eu pensar. Eu acredito muito que a gente precisa emanar para o universo o que a gente quer receber. Não só profissionalmente. Então, as mínimas coisas do dia. Sabe aquela coisa, você vê uma pessoa que você não conhece e fala bom dia? E porque tem gente que parece que não tá naquele ambiente, né? Eu acho que essas mínimas coisinhas vão crescendo e criando uma energia boa. Não tem como a gente manter uma energia boa se a gente não emana aquilo. E eu acho que isso acaba repercutindo para tudo, assim. Profissional, pessoal, enfim. Nas pequenas coisas. Até os pequenos planejamentos constroem os grandes planejamentos. Você tem um plano muito grande na sua vida, vai pra etapa. Você quer perder 30 quilos? Você fala, putz, nunca vou perder. Vai um por vez. E essa semana eu vou perder 300 gramas. Você chega nos 30. E chega. E chega. E me fale, Dani, pra acabar aqui, pra gente encerrar, como você consegue estar, assim, eu te conheço, não fala E você sempre esteve com esse sorriso, sempre esteve com esse olhar, sempre independente, você sempre me contou as histórias da sua vida, desafiadoras, de problemas, mas como que você faz no seu dia a dia, na sua vida, além de emanar tudo isso que você já faz, né? Você é uma pessoa de uma energia incrível, você serve muito o outro, eu acho que isso já te transforma demais. Mas tem algo além disso, assim, para esse sorriso, para essa influência de amor, de carinho que você tem pelas pessoas, assim? Você tem mais alguma dica para as pessoas que estão nos ouvindo? Eu acho, Aninha, fico muito feliz. E eu assino embaixo, gente. Eu acredito muito que a gente tem... Não é bajulação, não, gente. É incentivar. É a verdade. Não, é valorizar. É valorizar. Claro, porque tem tanta, né? E outra coisa, tem as oportunidades que ela tem e não valoriza. Amiga, sabe o que eu acho? A gente tem que valorizar pessoas assim e jogar mais pra cima ainda. Porque o contrário já tem quem faça. Né? Comentários maldosos, comentários gratuitos destilando veneninhos, isso daí a gente já escuta. Em todo lugar, tá? Exatamente. Mulher então, no mercado de trabalho é um negócio que... Isso. Então, quando a gente encontra uma pessoa que promove o contrário, a gente tem que promovê-la mais ainda. Gastar mais tempo ainda falando e enaltecendo mesmo, para que isso se espalhe com muito mais proporções do que o contrário. Obrigada. Aninha, te respondendo, eu defendo muito que a gente tem que ser verdadeiro com a gente mesmo. Eu acho que a maior parte das doenças psiquiátricas e psicológicas que a gente tem hoje é porque a gente não foi verdadeiro com a gente em algum momento. Ou a gente aceitou algo que não deveria ter aceito, ou a gente fingiu pra gente mesmo que tá tudo bem e não tava. Ou eu aceitei uma condição, eu sei que tem coisas que a gente não tem como fugir, então talvez encontrar alguma forma de amenizar aquilo. Mas ser verdadeira com você entre respeito, não tem como ser aceitação, não tem como você cobrar que alguém te trate bem se você não se trata bem. Então, desde escolha profissional, escolha de pessoa que vai estar com você, escolha dos seus amigos. E eu acho que quando a gente é verdadeira, o que você consome, o que você faz, acho que por isso que o meu Instagram dá certo. Porque o que eu não gosto, lógico que eu nunca vou ser grosseira e vou falar não gostei disso. Você não vai expor negativo, mas você vai ver que eu não voltei mais. Sim. O que eu gosto, eu faço questão de pôr ali, Sim, que é o caso do eu fico tão feliz. Eu acho que a gente meu cabelo também. É por isso que a gente fica tão agradecida, porque realmente uma propaganda de alguém que só valida aquilo
que experimenta e vive, faz muito mais sentido. Eu acho que vende muito mais. Certa vez eu perguntei pra Aninha, né? A gente falando, né, sobre influenciadoras, sobre pessoas que trazem clientes e tal. E ela falou pra mim, há muito tempo atrás, ela falou, a Dani me traz muito retorno, porque ela tem credibilidade. Isso não tem. Porque tá associado à verdade. A verdade. Ninguém tem credibilidade É aleatoriamente. que hoje virou um trabalho, né? Óbvio, eu sei que tem pessoas que trabalham com isso, eu respeito completamente. Mas pessoas que não consomem aquilo de verdade, o público não é burro, né, gente? Não é. Todo mundo sabe que você só foi porque Sim, ganhou, entendeu? Então, se exatamente. isso não é algo que faz parte da sua rotina, que você não consome, que você não gosta, e você foi uma vez, nunca mais foi, Aquilo ali já conta, né? alguma Aquilo coisa ali já conta, é verdade. Então, muitas vezes essas marcas gastam muito dinheiro com algumas influenciadoras que nunca mais vão voltar, sendo que era pra pegar uma que realmente era o nicho, ia dar certo e ia ter gastado muito menos. Aprendam! Diquinhas pra você. Quer comentar alguma coisa, amiga, pra gente encerrar? Ai, amiga, só que a nossa convidada de hoje, é maravilhosa. Vocês duas são lindas. Com certeza vocês vão ouvir esse podcast, vai ouvir a Dani e a gente vai estar sempre com esses tipos de conteúdo, com essas pessoas, porque agrega muito nas nossas vidas aqui, né? E imagino que na de vocês também vai acontecer isso, porque a gente fica só comentando, né, amiga? Gente, como a gente conhece pessoas incríveis, como a gente tem... É privilegiada por ter esse contato. O propósito desse podcast é apresentar. É mostrar para as pessoas. O quanto, de fato, conversas interessantes podem acontecer além de Instagram, de microfone, de rede social. Então, isso daqui é só uma mostra do que pode ser, de fato, aquilo que a gente vive entre amigas em mesas de café. Até porque a gente é muito além do que o que é exposto muito ali, além, né? muito. Mas eu acho que, assim, eu consigo falar, inclusive pela Aninha, porque nós temos esse mesmo propósito, para dizer para as pessoas serem seletivas no que conversam, no que escutam. E sim, dá para a gente selecionar, não que você vá ter tudo, mas se você seleciona aquilo que você escuta, aquilo que você conversa, a sua vida se torna melhor. Para que as pessoas não tenham medo. Porque, às vezes, uma pessoa ela foi extremamente importante para a sua vida em determinada estação. Não significa que ela vá com você para a próxima. Então, a gente conseguir selecionar. E eu sempre seleciono pessoas melhores que eu para estarem comigo. Porque é o meu jeito de crescer. Então, tá aqui, eu quero te agradecer por ter aceitado, por ter ofertado o seu tempo. E com uma conversa que, de fato, melhora a vida das pessoas. E o intuito do Pod Minas é esse. É esse. É trazer as conversas que a gente sempre teve lá na cadeira. Nossa, que eu falo assim, gente, que mulher maravilhosa. Não pode só ficar aqui. As pessoas têm que estar ciente de grandes pessoas. E se você está numa roda onde você tem dificuldade de ter esse nível de assunto que acrescenta e tal, é porque você está na roda errada. Existem sim rodas saudáveis e positivas. Eu e a Aninha, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente vai das lágrimas de emoção até as palhaçadas mais, né? E realmente... Então, assim, dá pra você ter pessoas completas ao seu lado. Você não precisa mendigar níveis de amizade ou de convívio familiar ou social. Com você. Exatamente. É verdade, então, a gente precisa encorajar as pessoas a terem a coragem de selecionar pessoas para estarem perto, dividindo desde um café até coisas mais profundas. E a gente não compactuar com conversas que a gente não quer mais. E pode ser que um dia a gente tenha se sentado nessa roda, falado sobre essas coisas. Mas se você decide não falar mais, existem rodas saudáveis para você frequentar. Não desista disso.